Memória, a máquina de esquecer. E com isso, estamos no limiar do estudo da memória. O que é memória? Cícero concebia como estojo de todo o conhecimento. Johnson achava que a ideia da memória se resume em coletar e distribuir. Memória não é sabedoria, escreveu Tupper. Os idiotas são capazes de repetir de cor volumes inteiros. Contudo, o que é a sabedoria sem a memória? Minha memória, disse uma criança anônima, é aquilo com que eu esqueço. Já Peter Cooper, filantropo americano, sem ter deixado o nome como pensador ou mesmo escritor, alcançou profundidades inesperadas no conceito de memória. Escreveu ele: é terrível pensar que nada é esquecido. Que nem um mero juramento pronunciado deixa de vibrar através dos tempos numa ampla corrente disseminadora de som. Que nenhuma prece é murmurada sem que o seu registro seja fixado nas leis da natureza, pelo selo indelével da vontade do Todo-Poderoso. Embora não tão complexo quanto o problema do tempo, o da memória oferece consideráveis dificuldades ao seu perfeito entendimento. Especialmente por causa da obstinada posição da ciência moderna em situá-la no âmbito exclusivo da matéria que compõe o corpo físico do ser humano. Para ela, a memória é uma função bioquímica. Comecemos pela palavra sempre lúcida e objetiva dos dicionários. O de Aurélio, por exemplo, define memória como faculdade de reter ideias, impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente. E secundariamente como lembrança, reminiscência, recordação. Isso nos basta para o momento, pois o dicionarista captou, nas suas definições, os conceitos fundamentais da memória. Retenção e recordação, bem como o de temporalidade.
Ou seja, a memória é um receptáculo de ideias que há algum tempo foram ali depositadas e que podem, com relativa facilidade e presteza, serem recuperadas ou relembradas. Diríamos, com a terminologia da moderna informática, que a memória é um banco de dados. A expressão pressupõe a ideia de um registro ou gravação e uma classificação ordenada. Permanentemente aberta à consulta, com respostas, na maioria das vezes, instantâneas. Sob um esquema semelhante operam os computadores modernos. Não que o homem haja copiado dispositivos mentais deliberadamente. Acontece, porém, que depois de montadas certas complexidades eletrônico-mecânicas, descobrimos curiosas analogias com os mecanismos da vida. O computador é um desses casos. A unidade de memória armazena em fita magnética ou em discos informações previamente gravadas. O acesso randômico é feito a incríveis velocidades e, tal como o cérebro humano, o computador é tanto mais potente quanto mais ampla for a sua memória, ou seja, o volume de informações retidas e disponíveis em fitas e discos. Tal como o cérebro, o computador é também um sistema analógico, ou seja, funciona comparando. Confrontando o dado novo que ele chega com os dados de que dispõe na memória para descobrir a semelhança entre coisas diferentes. Por isso, ideias e conceitos armazenados na memória humana, tanto quanto informações gravadas na memória do computador, são agrupadas segundo algum traço ou outro de característica comum. Estamos, talvez, nos antecipando. Em uma primeira abordagem à formulação do conceito de memória, é necessário identificar bem nitidamente os termos do problema. Não apenas por mera questão semântica, mas porque noções paralelas e concorrentes como imaginação, mente, conhecimento, fantasia e outras, têm na formulação do problema envolvimento acentuado.
Tais aspectos não escaparam aos eruditos elaboradores do livro Great Ideas da coleção Great Books da Britânica. O volume 2 do Sintopicon, capítulo 56, página 133, cuida simultaneamente de memória e imaginação, que muitos consideram praticamente sinônimos. Para distingui-los, os autores lembram que a memória depende de experiência prévia. Ou seja, só vai para o arquivo da memória aquilo que experimentamos ou de que tomamos conhecimento. Ao passo que a imaginação não está sujeita a essa limitação da experiência prévia. Dado que podemos imaginar coisas que não constam de nossos registros. Muito embora a imaginação utilize material existente na memória. Quanto ao mecanismo da retenção, parece operar realmente por associação de ideias, como já observou. O estudante de história pode se esquecer, por exemplo, do nome do navegador português, que em 1484 chegou à Barra do Rio Congo, na África. Mas talvez se relembre, por associação de ideias, que ele tinha o sobrenome de um animal. Seria gato? Coelho? Cachorro? Ah, sim! Diogo Cão. Questão bem mais complexa, especialmente no âmbito da ciência materialista. É explicar o que significa realmente armazenar ou registrar os dados que compõem a memória. Diz o Sintopicon da Britânica, a maravilha da memória aprofunda-se no mistério. Quando nos perguntamos o que quer dizer literalmente a metáfora do armazém. Onde estão realmente as imagens quando não se encontram presentes na mente? Se a imagem é por sua natureza um ato de consciência, segundo o qual apreendemos objetos que não se acham em contato com os nossos sentidos, como podem essas imagens existir fora da consciência? Nas intervalas
em que não participam da função de lembrar-se, de imaginar ou outro qualquer ato de conhecer. O retorno delas à consciência parece implicar que elas estavam retidas. Mas onde e como estão retidas é problema que a metáfora de coisas armazenadas no espaçoso depósito não pode resolver. Longe de simplificar as coisas, Platão ainda mais as complica ao afirmar que, segundo Sócrates, aprender é recordar, introduzindo sem cerimônia alguma no debate o conceito das vidas anteriores, ou seja, da reencarnação. É precisamente isso que faz Sócrates em Meno. Quando o interlocutor pergunta ao pai da filosofia o que ele quer dizer com essa história de recordar, Sócrates chama um jovem e inculto escravo e leva-o habilmente a encontrar a solução de um problema que o rapaz não poderia conhecer sem estudos de geometria, que não tinha. Sócrates declara então que a alma do jovem trazia na memória o conhecimento desejado, adquirido numa existência anterior. Não via nisso o filósofo nenhuma sombra, apenas um fato óbvio por si mesmo. Sendo a alma imortal e tendo nascido muitas vezes e tendo visto tudo quanto existe, conhece tudo. Não é admiração alguma que ele tenha condições de trazer de volta à lembrança tudo quanto já soube acerca da virtude e de tudo. Toda a natureza é solidária e a alma, que tudo aprendeu, não encontra dificuldade em ir buscar. Ou como dizem os homens, em aprender, a partir de uma simples lembrança, tudo o que restava. Se o homem se esforça bastante e não desanima, dado que toda perquisição e todo aprendizado não são mais do que recordação. Por aí se vê como são as coisas. O que era naturalíssimo para o filósofo há quase 2 dúzias de séculos, só agora começa a ser aceito por um número mais amplo de pessoas, enquanto tantas outras insistem em negar sistematicamente. A Memória e o Tempo, Hermínio Miranda.